dos céus. Glória a Deus! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa, irmãos. Santo Podemos Deus, louvar a Deus. saber o que nós estamos sentindo, Nem né, irmão? fala, irmão. Glória É a presença Glória a de Deus no nosso coração, no nosso meio. Santo É essa Pai. virtude tão maravilhosa de podermos falar das coisas de Deus e compartilhar com o Senhor as coisas santas, irmãos. Glória. Que Deus abençoe bastante a vocês que estão aqui tendo paciência com todos nós, né? Não cabe nós três. Vem aqui dar mais uma olhada, irmão Ismael, por favor. Estou na comunhão aqui. O irmão Ismael está aqui. Eu gosto de ouvir. Tá, irmão Um pouquinho Reinaldo. assim mais para trás. Vamos pôr um pouquinho lá. Opa, cuidado do Acho copo que aqui. aí tá tudo Aí. mais. Opa, estamos achando um jeito aqui, peraí. Tá aqui, ó. Ué, peraí. Vai, Ismael, Nossa, chega pra cá. Vamos ficar mais perto. Tá meio Glória a friozinho, Deus. né, irmão? Tá Mas meio, esquenta um no outro aqui. agora fica bom aí. Ó, tá começando a melhorar. Vamos aguardar, irmãos, e Deus vai enviar para nós aqui uma palavra, que Deus vai falar com o nosso coração, com a nossa alma, porque nós necessitamos. Enquanto isso, vocês vão chamando os outros aí, que o nosso número caiu um pouquinho, Glória. mas é bom nós ouvirmos a palavra. Irmão Ismael tem a palavra, que Deus te dá. Irmão Reinaldo tem a palavra. Não, irmão, não tem. Se Deus te dá, irmão Ismael. Estou em paz. Deus abençoe. Glória a Deus. Nosso profeta está aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Vamos ler a palavra no Evangelho que está em São Lucas, irmãos. São Lucas, Novo Testamento, capítulo, salvo engano aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui ele direito aqui. Senão, aí vão falar que eu não achei. 10. Capítulo 10, versículo 25. São Lucas 10, 25. Eu tenho que passar uma bombinha, estou com tosse. Capítulo 10 de São Lucas, versículo 25. Fica em comunhão que Deus vai falar comigo, com nós aqui e com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou fazer uma leitura pouca que os irmãos já conhecem, né, a palavra. Diz aqui a parábola do bom samaritano, irmãos. Então é uma parábola já bastante conhecida. Diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, levantando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito a lei, como lesse? Respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Amém. Amém. Irmãos, uma coisa que nós vemos que está sendo muito acometida nos últimos dias de uma forma errônea, com muito esclarecimento, é o amor. A palavra nos ensina que no final dos dias o amor de muitos se esfriaria. E este amor, ele acaba se esfriando devido a muitos acontecimentos em nossas vidas. As circunstâncias que a todos os dias são criadas, surgem novidades e acabam prendendo, não é isso, irmão? Prendendo a nossa atenção, acabam prendendo o nosso foco e acabamos esquecendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Amar não é fácil, irmãos. Porque se amar fosse fácil, não seria mandamento. Se amar fosse tão natural, não teria sido deixado para ser lembrado. Se o amor simplesmente fosse espontâneo, não precisaria o Senhor Jesus ter colocado isso de uma forma tão sublimada. Ou seja, quando perguntaram o que eu faço para herdar o reino de Deus, ele disse: amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Às vezes nós olhamos e dizemos: eu não consigo amar este ou aquele. Mas aí que está o exercício da fé, a busca incessante pelas coisas de Deus, a oração, a comunhão partilhada com os céus. Isso nos produz o amor a quem muitas vezes nós não amamos.
Isso nos produz o amor a quem muitas vezes nos ofende, né? Porque amar quem nos ama é fácil. Amar quem nos ajuda é fácil. Até mesmo está escrito em Romanos que alguém ousa morrer pelo bom, mas quem morreria pelo mal? Ou seja, pelo bom sempre haverá alguém, mas e por aquele que não é tão bom? E nisso surge o amor. Então, o amor, ele não é uma coisa fácil de surgir em nossa vida, porque se amamos o reino de Deus e desejamos tomá-lo, a palavra nos ensina que o reino de Deus é o quê? Tomado? A força. Então, para amar, por vezes nós temos que forçar a nossa natureza, nos despojar dos nossos próprios sentimentos, esquecer das antigas feridas, das antigas machucaduras, esquecer dos nossos momentos em que tivemos com este ou com aquele alguma indisposição sentimental, amorosa, uma decepção no campo social, uma decepção no campo do trabalho, e temos que refletir no amor, porque nós não pertencemos a esta terra. Glória a Deus. Nós pertencemos a uma pátria cujo passaporte não está na cor, na realeza, no sobrenome, mas é o amor fraternal em Cristo Jesus. Amém. É o verdadeiro amor. Glória a Deus. Aquele que não se esforçar por amar, ele não pode encontrar com o Senhor, porque se ele não ama o próximo que vê, como é que ele vai amar o próximo a Deus que ele não vê? Eu sei que esta palavra fala comigo, pega em mim, pega em você e pega em todos nós, porque às vezes nós temos um resquício de algumas conversas inacabadas com alguém. Temos às vezes um resquício de amargura em nosso coração. Aleluia. Mas hoje, irmãos, a nossa mente será elevada, o nosso coração está dilatado. Santo. E nós estamos clamando ao Senhor para que possamos ser vestidos e revestidos do amor de Deus. Aleluia. E o amor é o contrário de muitos dons, irmãos. Porque existe o dom da profecia, existe o dom de expulsar demônio, existe o dom da cura, existe o dom de falar em novas línguas. Porém, amor é fruto, não é dom. Porque dom é eu falar, mas amor é eu doar. Glória a Deus. Dom é eu profetizar sem colocar a mão, mas amor é doar e demonstrar que eu amo. Glória a Deus. Então nós devemos nesta noite procurar termos este fruto. O crente ele é feito por fruto. E o Senhor nos dará nesta noite, como ele disse, eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas. Toda vara em mim enxertada que dá fruto, meu Pai a limpa, para que dê mais fruto. Aleluia. Mais fruto. Talvez você esteja pensando que você é uma vara abandonada, que você é uma varinha que foi esquecida. Por vezes você pode estar imaginando que você não vê mais frutos em você, que você não fala línguas, que você não profetiza, que você não ora, que você não tem como ir na casa do Senhor, mas existe um fruto que independe de tudo isso. Você pode amar. Aleluia. Amar o seu esposo, amar a sua esposa, amar a sua família, amar o seu filho, amar a sua igreja, amar o seu dirigente. Você pode amar. E o amor cura, irmãos. Quando Jesus estava no madeiro da cruz, ele começou a procurar palavras, irmão Ismael, irmão Reinaldo. Palavras. Porque quando você está doente, você procura remédio. E o que ele pedia, uma hora lhe deram vinagre, outra hora lhe deram fel, opostos. Um era muito azedo, outro era muito amargo. Mas ele começou a auto-se curar. Como? Ele falou, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazes. Para ele dizer isso, ele amou o homem. Glória a Deus. Se hoje você sente que verdade. existe muitas coisas em você que está causando ferimento, que o seu coração hoje possa doar perdão, ceder perdão,
Porque cada vez que você perdoar, é uma ferida que será curada na tua vida. Aleluia. Aqui o Senhor Jesus colocava uma história entre pessoas opostas, em culturas, em dogmas, e eram concorrentes à fé. Houve um homem que estava num caminho, ele foi assaltado, bateram nele, judiaram dele, roubaram ele e largaram ele quase morto. O que faltou nessas pessoas? Primeira coisa, amor. O amor, irmão. Então nós vemos que a violência não é de hoje. Sempre existiu. Não se fala o nome deste homem. Ele era uma personagem. E ele tinha irmãos. Porque dá-se a entender que ele era filho de Israel. Porém, os irmãos parece que não observaram a sua dor. Passou um levita. O levita carregava, irmãos, as bênçãos para que fosse levado à casa do Senhor. Os levitas levavam o sacerdócio também, assim como passou um sacerdote, o levita passou de largo, o sacerdote com as leis passou mais longe ainda. Santo Deus. Faltou amor. Faltou amor. Ele podia deixar o pergaminho um pouquinho, ele podia deixar um pouco aquele culto que ele estava indo e falar: aqui está a verdadeira aplicação da fé. Eu vou carregar esse doente, mas ninguém quis saber. Não prestaram atenção no que havia acontecido. Hoje Deus vai te dar o dom de ser observador das coisas que estão ao seu redor, para que você seja chamado de reparador de rupturas. Aleluia. E você não vai ser um reparador de rupturas de uma parede. Você não será o reparador de rupturas de uma muralha. Você não será o reparador de rupturas de um viaduto, de uma obra de arte. Você será chamado reparador de rupturas de alma. Aleluia. A sua empreitada daqui para frente é justamente esses. Levantar os que estão caídos no esquecimento, na solidão. Aqueles que foram pisados, aqueles que foram perseguidos. Aqueles que por muitas vezes dependia de alguém que tivesse na mão um pergaminho, que tivesse na mão uma Bíblia, que tivesse na mão algo que pudesse dar aos ouvidos dele um alento. Eu costumo dizer, irmão Ismael e irmão Reinaldo, que existe crente e existe religioso. Nós vemos que Jesus, da tribo de Judá, filho de Maria e José da tribo de Judá, criado pelo Espírito Santo, foi gerado. Quando fez 12 anos, desceram para a sinagoga na Judéia, saíram da Galileia, chegaram lá. Jesus não era levita e não era filho de Arão. E sabemos que a leitura era feita à base consonantal, era extraída as vogais. Só quem sabia era o sacerdote, não é verdade? É verdade. E Jesus era leigo, vinha da Galileia, ainda tinha lá uma forma de dizer, viria alguma coisa boa da Galileia. Santo Deus. E chegou lá, deram a ele um pergaminho, ele leu, pregou no meio dos doutores com 12 anos. Aleluia. E disseram: é este o filho de José, o carpinteiro? Ou seja, ele não é de Arão e ele não é levita. Santo Deus. Como ler? Como junta as letras? Era para ele ser um deslexo? Era para ele ser um pitico mental? Era para ele não ter uma orientação e ele leu? E o pai, a mãe e os amigos voltaram tão contentes, irmão, que não notaram que Jesus tinha ficado. Santo Deus. Às vezes o crente, ele fica tão contente em servir a Deus, que ele caminha falando de Deus, ele caminha falando de Jesus, ele quer fazer o bem, mas ele está tão entretido com crente, só com crente, e não percebeu que ele já esqueceu Jesus. Aleluia. Jesus não está com ele. Sim. Porque aonde Jesus está? Jesus está na casa do órfão, está na casa da viúva. Aleluia. Jesus está naquele que foi apedrejado, esquecido, lançado fora. O que ele disse? Quando deste de beber a estes, deste de beber a mim. Santo Deus. Quando fosse visitar a um preso, visitaste a mim. Quando visitou Aleluia. um enfermo, visitou a mim. Glória a Deus. Verdade. Não é verdade? Isto é o exemplo do amor. Só que, porém, passou um samaritano e tinha vinho e azeite, salvo engano, e colocou no homem que estava doente. O samaritano era inimigo do judeu. Colocou e levou a estalagem, irmãos. Levou a estalagem e disse para o dono: cuida dele. Está aqui um dinheiro, se não der,
está aqui mais dinheiro e quando eu voltar eu pago tudo. Aleluia. Irmãos, tem 3 tipos de homens aí, ou 4. O homem que foi assaltado e quase morto. Tem o levita e o sacerdote que disse assim: o que é dele, o que é meu. E tem o samaritano que disse assim, e teve o ladrão que disse: o que é meu, e o que é dele é meu também. Esse é o ladrão. E teve o samaritano, irmão, que disse assim: o que é dele, e o que é meu é dele também. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele queria dividir. Você pode dizer que você não tem o que dividir, você tem o que dividir. Você tem atenção, você tem ouvidos, você tem um abraço, você tem um ósculo, você tem um e-mail, uma mensagem pelo WhatsApp, você tem uma mensagem para postar no seu Facebook falando que as coisas vão melhorar. E cada vez que você faz isso, você está lançando azeite e vinho. Aleluia. Hoje o Senhor quer fazer com que a tua comunicação seja presente e viva na tua casa e no teu dia a dia. Você não precisa ficar defendendo a sua denominação. Você não precisa ficar discutindo sobre dogmas e doutrinas. O que nós precisamos fazer é cuidar daqueles que foram pisados por dogmas e doutrinas. Aleluia. É que nós temos que curar aqueles que foram julgados por dogmas e doutrinas. É ir buscar aqueles que, por vezes, muitos passaram com a Bíblia assim, ó, debaixo do braço. Olharam e disseram: não vou cuidar porque a palavra condena. Quanto que a palavra condenou quem ama? Nunca a palavra vai condenar aquele que ama até o fim. Não desista da tua casa. Não desista da tua família. Não desista dos teus filhos. Não desista dos teus projetos. Não desista dos teus planos. Porque se você foi afrontado moralmente, se você foi afrontado psicologicamente, se você foi afrontado fisicamente, se você foi afrontado no teu futuro, saiba que hoje quem está derramando sobre ti o vinho e o azeite é Cristo Jesus, o Amém. Senhor. Aleluia. Se pisaram sobre ti, se te esqueceram, se enterraram vivo, hoje existe aquele que te chama de volta. Irmãos, se Lázaro que estava na sepultura, o Senhor o fez ouvir: Lázaro, sai para fora. Você está assim ferido. E muitos querem ver a tua chaga levar você à morte eterna. Muitos desejam ver você sangrar até o fim. Muitos desejam ver que a tua mente entre em coma, que a tua boca se cale sem antes dar o último louvor. Aleluia. Como foi o caso de Sansão. Aleluia. O que aconteceu com Sansão? Glória a Deus. Estava preso, enfraquecido, Aleluia. estava algemado, mas não perceberam que o cabelo de Sansão começou a crescer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E levaram ele para brincar, homens pequeninos, e ele se arrimou Aleluia. nas colunas do templo. E o que ele disse? Só mais uma vez. Aleluia. Só mais esta vez eu te peço, Senhor. Glória a Deus. Uma única vez, irmão. Me ajuda. E o Senhor vingou Sansão pela justiça que estava nele. Diz o Senhor: as tuas forças serão restabelecidas a partir de hoje. Amém. 1º de setembro de 2018 será um novo ciclo. Amém. Você tem 30 dias para se fortalecer. É como um atleta que se fortalece, se prepara, que treina para um combate. O teu combate já está ganho, mas o Senhor quer ver a tua principal arma. E sabe qual é? Não é a arma de fogo, não é a arma branca, não é a arte marcial. O Senhor quer ver os teus joelhos no chão. Aleluia. E o teu amor sendo investido. Aleluia. Invista o teu amor, porque as colunas do teu adversário serão derribadas. Mas esta vez, Deus levantará a tua cabeça. Aleluia. É a palavra, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está feliz, irmão Renato? Mais muito. Está feliz, irmão Renato? Eu estou feliz.